Esse mês aqui na Igreja Refúgio nós estamos com uma série que tem por título o nome Contrações. Estamos trabalhando aí as questões do sofrimento humano, ou como dizemos aqui, as contrações da vida. E tivemos alguns temas como o luto, os finais dos tempos, a angústia da alma. E eu já deixo a dica aqui para você que perdeu algum desses episódios, ele fica aqui no YouTube e você pode assistir, porque vale muito a pena. São temas assim, muito atual de tudo que a gente está vivendo agora neste momento. E hoje, o último dia da série, nós vamos estar refletindo sobre crises de fé. A semana passada eu compartilhei aqui com vocês que estava com o coração triste, porque estava com uma amiga muito querida, em um momento muito delicado, situação muito grave na UTI. E, na verdade, era uma situação que já se estendia aí umas 2 semanas, e tinha muitas pessoas, amigos, familiares, e até pessoas que não a conheciam nessa luta, orando por ela. Só que eu não fazia ideia, eu creio que também ninguém mais, de que a batalha maior aconteceria nessa semana seguinte. E realmente foi uma grande luta, porque o seu quadro foi piorando a cada dia. Quando recebíamos ali os boletins, a gente via que o seu estado foi piorando, e entramos em uma grande batalha ali de oração e fé, porque mesmo quando a medicina, não tem mais possibilidades, quando se esgota os recursos humanos, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que faz até o impossível, como ele mesmo disse a Abraão: haveria impossíveis para mim, Abraão. Então, dessa forma, nós estivemos orando, batalhando, mas ontem aprove a Deus, então, levar a nossa amiga Débora, e hoje ela está nos braços do Pai. E eu sei que de ontem para hoje, várias outras pessoas conhecidas, ligadas a pessoas também que conhecemos, entes queridos aqui ligados a pessoas aqui da Igreja Refúgio, também foi tomada por Deus e também está nos braços do Pai. Então a gente pode dizer que hoje o céu está em festas, o céu está celebrando, mas nós que aqui ficamos, estamos em choro, em lágrimas e em tristeza. E, na verdade, quando nós oramos por algo, nós nos entristecemos quando recebemos um não de Deus. Mas é interessante que a oração, ela não só muda a circunstância, mas a oração também, ela tem o poder e ela tem a intenção de alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. E a gente sabe que, como vai falar em Isaías, que os planos de Deus, os caminhos de Deus não são como os nossos. Eles são muito mais elevados. Mas, nesse processo de ajustes, muitas vezes a gente passa por essa questão de crise de fé. Porque a gente aceita a sua soberania, mas às vezes é difícil a gente entender. E eu confesso para vocês que eu estou nesse processo, porque para mim ainda é muito difícil acreditar. Eu tenho uma cena, que não sai da minha mente, em que no mês de dezembro, que as coisas estavam ainda em pandemia, mas muito mais flexibilizadas aqui em Manaus, nós abrimos uma exceção e, tomando todos os cuidados, nós nos encontramos, as nossas famílias, mais o missionário Bruno, que estava aqui conosco, o missionário da Índia, o pastor John, e ali a gente falou sobre várias coisas do reino. E ela estava ali cheia de sonhos para servir ao Senhor. Era uma pessoa assim, que amava muito a Jesus, que mesmo sendo bivocacional, ela era professora, doutora da Universidade Federal, mas eu sempre brincava que isso era o que ela fazia nas horas de folgas, porque 24 horas ela era missionária. Eu conheci a Débora logo que eu cheguei em Manaus, e nós fizemos vários projetos e ações missionárias, viagens, as nossas famílias ali juntos. E ela tinha um foco, uma paixão muito grande pelos povos ribeirinhos, e fez várias ações nesse sentido, ações assim que tiveram efeitos, e eu tenho certeza que será dado continuidade. Mas ultimamente ela estava com o coração em um projeto de alcançar crianças na Índia, e naquele dia ali
eu vi que ela estava ali cheia de sonhos, cheia de planos. Então, é muito difícil acreditar. Mas a gente se rende na vontade de Deus. Mas é momentos como esse, em que a gente entra numa situação de perdas, que o nosso coração entristece, e às vezes também a nossa mente entra em confusão. Porque às vezes Deus diz sim, porque às vezes Deus diz não. E outras questões também têm afetado as pessoas, especialmente nesse tempo de pandemia, né? Então, as pessoas começam a racionalizar esse tempo, a tentar entender toda essa instabilidade que tem causado, né? Por que Deus permitiu, então, essa pandemia no mundo? Porque Deus poderia intervir, Deus poderia ter parado o coronavírus em Wuhan ou na China, mas Ele permitiu que se alastrasse aí em todos os países do mundo, e afetando não só países em desenvolvimento como o Brasil, mas países também de primeiro mundo. Eu vi reportagens de hospitais nos Estados Unidos entrando em colapso. Nós vimos também tantas reportagens ali na Europa, inclusive a Itália, né, ali esteve numa situação em que teve que escolher quem iria viver e quem iria morrer, porque os leitos, né, não tinha mais leitos, não tinha UTI suficientes. Então, diante de toda estabilidade, isso causa um sentimento em geral em que as pessoas passam por essa crise, dá um nó na cabeça. E curioso que, durante esse tempo, conversando com algumas amigas, 3 delas que moram em cidades diferentes, não se conhecem, compartilharam comigo estarem passando por uma situação bem parecida, enfrentando uma crise de fé dos seus filhos adolescentes. Esses filhos que cresceram em ambiente de fé, mas que hoje estava chegando a duvidar da existência de Deus. E o gatilho que acionou isso é exatamente esse momento, essa pandemia, tudo que está acontecendo. Onde é que está Deus em tudo isso? Então, isso realmente gera uma grande crise. Mas é interessante que a fase da adolescência é a fase das crises. Isso porque está tendo aí toda uma adaptação, um período de formação. Então, as crises acontecem por conta disso. E no caso da fé, a gente sabe que a fé da criança é a fé dos pais. E tudo que é semeado nesse tempo vai ser importante para essa fase seguinte. Só que a criança, ela não questiona, ou quando ela tem alguma dúvida, e o pai responde, a mãe responde, aquilo sana a curiosidade dela. Mas o adolescente é diferente, porque ele está formando as suas próprias convicções. Ele precisa ali, no caso, ter as suas próprias experiências. E a notícia boa é que a próxima fase, depois da crise de fé, é uma fé madura, uma fé firme, uma fé mais convicta. E é interessante que Philip Yates, Decepcionado com Deus, ele vai dizer assim, que dúvidas são mais emocionais do que intelectuais. A decepção normalmente ocorre quando alguém querido não se porta como esperamos. Então, a gente percebe aí que a crise de fé geralmente é fruto de um coração envolvido no processo. Há sentimento, não é algo indiferente, né? Então, na caminhada com Deus, na caminhada dessa experiência, a pessoa muitas vezes se decepciona com Deus, porque de alguma forma ela não se adequou ao seu modo ali de crer e de ver. Mas é a partir dessa próxima experiência que vem esse segundo passo de uma fé mais madura. Então, a gente vê aí que o problema não está na crise de fé, mas nesse processo, como lidamos com ela. Mas algo que nos preocupa é algo que está acontecendo mais à frente pelas estatísticas, né? Nós temos alguns números aí, alguns institutos de pesquisas, Barna nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem o AME, que ele vai mostrar que 60% dos jovens perdem a fé quando chegam na universidade. Eu participo de um ministério chamado Geração Elo, conhecido também como Geração Futuro, que tem líderes, pastores de adolescentes, crianças em várias partes do Brasil, e são aí pensadores, teólogos, pedagogos que se reúnem
com o propósito de buscar estratégias para inspirar pais, líderes e pastores de como implantar uma fé sólida no coração dos adolescentes, né? A gente já tinha esse ministério já há algum tempo, bem antes da pandemia, e a gente já se reunia online por conta dessa logística, né, geográfica. E, na verdade, a gente também interage com equipes como essa no mundo todo. E uma expressão hoje que está sendo muito usada em relação à fé, essa implementação da fé, é fé resiliente. A palavra resiliência está meio que em alta, né? E resiliência é a capacidade que cada pessoa tem de lidar com os seus problemas, de sobreviver e superar momentos difíceis. Diante das situações adversas, não ceder à pressão. Então, a fé resiliente seria essa fé que não cede às pressões da vida. A gente sabe que vive em um mundo hoje com muitas ideologias, que tudo é relativado. E a gente, então, precisa ter essa fé sólida, essa fé firme, essa fé resiliente que consegue passar as pressões. E a Bíblia, em Efésios 6, Paulo vai trazer, então, a ideia da armadura de Deus, e a fé ali é o escudo. Então, o escudo que ele mesmo vai dizer, que o escudo da fé, ela vai nos proteger dos dardos inflamáveis do inimigo. Então, a fé, ela tem esse poder, né? Paulo baseou na armadura do soldado romano. E o escudo é muito importante. Imagine um soldado sem escudo, ele fica ali vulnerável. Então, a gente necessita desse escudo, né? A gente tem falado hoje muito em imunidade, que a gente tem que estar, né, com a imunidade alta. Então, a gente espiritualmente também precisa estar protegido. E a fé é essa nossa proteção. Mas, quando a gente vai verificar essa questão da crise de fé, a gente vai ver que ela é algo mais comum, não só na fase da adolescência, mas em todas as fases da vida. E em geral, todas as pessoas já passaram ou vão passar em algum momento da vida por alguma crise de fé. Na verdade, esse é um tema meio censurado, porque tem que se ter muito cuidado realmente, muito delicado para trabalhar com ele, mas ele é bem comum, inclusive, em geral, pensamentos, ideias, dúvidas sempre pairam sobre a mente de todos. Mas, como diz uma frase popular, nós não podemos impedir que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos, né? Então, a gente tem que estar sempre com esse foco de não permitir que essa crise venha se causar em algo de continuado em nossa vida. Mas também nos mostra que nós somos vulneráveis, como a Bíblia vai falar, né? Quem está em pé, cuidado para que não caia. Mas, como será que Deus lida com as nossas crises de fé? Sendo que a Bíblia vai dizer, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, será que na Bíblia a gente encontra homens e mulheres de Deus enfrentando crise de fé? Pensando sobre isso, eu me lembrei dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles passaram por uma grande crise de fé na ocasião da morte de Jesus. Os discípulos ficaram profundamente decepcionados com o que aconteceu com Jesus. Eles fugiram, se esconderam, se trancaram em uma casa com medo ali da retaliação dos judeus e dos soldados romanos. E eles ficaram desorientados, desiludidos e frustrados. E se vocês se lembrarem, lá atrás, quando eles conheceram Jesus, eles ficaram muito empolgados. Eles acharam realmente que tinham encontrado o Messias. A gente verifica isso em João capítulo 1. A gente vai ter ali 2 ocasiões que mostra, que confirma essa situação, em que uma delas, quando André vai chamar o seu irmão, Pedro, ele diz assim: encontramos o Messias. E quando Filipe também encontra o Natanael, ele fala assim: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Então, a gente percebe que os discípulos ficaram tão empolgados, tão animados, que eles deixaram tudo para seguir Jesus.
E aí, quando eles caminhavam com Jesus, eles viam a evidência, né? Enquanto Jesus, os milagres que Jesus fazia, as curas que só Deus pode fazer, eles viram Deus em Jesus acalmando a tempestade, dominando a natureza, andando sobre as águas e até ressuscitando mortos. E certa vez, Jesus chama então os seus discípulos, né? Tem uma reunião, um bate-papo ali, ele começa a perguntar: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Eu até brinco dizendo, né, que eles deram a notícia do momento, né? Um disse na Globo, outro na CNN, nas redes sociais. Então dizia assim, um disse que é o Elias, outro disse que é o João Batista, ou um dos profetas. E Jesus vira para eles e pergunta: e vocês? Vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, né, que era o representante ali da turma, ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, eles tinham essa convicção que foi crescente durante essa sua experiência ali com Jesus. Mas olha só, eles reconheciam que Jesus possivelmente era um Cristo, era um Messias, mas eles entendiam a profecia de uma forma diferente de como as coisas vinham acontecer no futuro. Eles esperavam esse libertador, esse Messias, que traria renovo, que seria ali o rei de Israel, que sentaria num trono humano e que derrotaria todos os outros exércitos da terra, né? Ele dominaria principalmente sobre Roma e acabaria aquele jugo que eles viviam naquele tempo. E mesmo Jesus, muitas vezes falando, o meu reino não é deste mundo, ou claramente os evangelhos dizendo que ele disse que ele iria para Jerusalém, que ele precisava, o Filho do Homem precisava morrer, ele seria ressuscitado. Mesmo assim, as suas mentes, seus corações estavam fechados, eles não conseguiam entender. Sabe por quê? Eles cresceram ouvindo essa expectativa da vinda do Cristo, do Messias, que traria soluções imediatas para eles ali, como nação de Israel. Então, era difícil para eles, que cresceram ouvindo dos seus pais, dos rabinos, e agora desconstruir essa ideia. E por conta disso, os discípulos, além de estarem no estado de extrema tristeza, você que perdeu um ente querido, você sabe, a dor chega a ser física, né? Parece que arrancou um pedaço seu, um órgão seu. Mas, junto a isso, eles também entraram numa grande crise de fé. E para a gente entender melhor como Jesus lidou com as crises deles, como Jesus trabalhou isso, como isso foi trabalhado por Deus, por meio de Jesus, eu quero convidar você agora a fazer uma caminhada comigo. Topa? A boa notícia para alguns é que você vai poder caminhar sem sair aí da sua casa, do seu sofá, da sua poltrona. Você vai poder fazer essa caminhada aí tranquilo. Eu já adianto que é uma caminhada longa, 11 quilômetros. É um caminho que vai de Jerusalém até um povoado chamado Emaús. E para isso, você vai abrir a sua Bíblia, de preferência, né? Se puder, pegue a sua Bíblia física ou acesse aí nos seus aplicativos, Lucas 24, de 13 em diante, tá? E eu quero endossar essa questão da importância de você acompanhar a leitura bíblica. Eu tenho certeza que a experiência vai ser muito mais significativa. Então, pegue a sua Bíblia aí e acompanhe. Se possível também, não divida as atenções, né? Eu sei que muitas vezes, por você estar assistindo uma transmissão, às vezes você está ali fazendo alguma outra coisa, mas concentre nesse momento, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial para você hoje. Eu sei que algumas pessoas aí talvez estejam assistindo a transmissão e fazendo jantar, ou assistindo a transmissão e dirigindo o carro, e realmente não tem como parar nesse momento. Mas se você pode parar, pare. E se você não pode parar, num momento mais à frente, tenha esse tempo para parar e acompanhar aqui a leitura da palavra de Deus. Então diz assim, a partir do verso 13, vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Num caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então, a gente vai ver nesse texto aí que fala de 2 deles, 2 discípulos. Mas esses 2 discípulos não faziam parte daqueles 12,
porque Jesus tinha os 12 discípulos, que eram os 12 apóstolos, mas a Bíblia vai nos mostrar que Jesus teve outros discípulos. Ele chega a mencionar de 70 que foram enviados, fala de mulheres que o seguia e o servia com seus bens, e aqui então, esses 2 discípulos não faziam parte da cúpula, né, de discípulo, não eram aqueles discípulos especiais, mas eles estavam caminhando no sentido de Jerusalém para Emaús, que era um trecho ali de 11 quilômetros, e estava conversando sobre o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? A morte de Jesus. Então, fique ligado aí, vamos continuar a leitura. Diz assim o verso 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Veja bem, vamos se localizar aí, que dia era esse? Esse era o domingo da ressurreição. Jesus tinha morrido na sexta, ressuscitou no domingo. Então, esse foi o dia que, você lendo o relato atrás, você vai ver que foi o momento que as mulheres foram até o túmulo. Quando chegaram lá, a pedra, que pesava aí 2 toneladas, estavam removidos. Os soldados tinham fugido, os panos, né, que cobriam Jesus estavam lá. E tudo isso aconteceu, e a gente vai ver aqui que eles tiveram conhecimento disso, mas, mesmo assim, eles estavam seguindo no caminho contrário e iram para Emaús. Mas eu fico imaginando que no domingo da ressurreição, qual foi a agenda de Jesus? Qual foi a agenda de Jesus para esse dia? Qual deveria ser a agenda dele? Eu, pessoalmente, se eu fosse fazer a agenda de Jesus, no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, eu ia imaginar assim, uma aparição espetacular, assim, principalmente para aqueles que mataram Jesus, que condenaram aqueles poderosos, Herodes, Pilatos, ou até o próprio César, uma aparição assim para muitas pessoas. Mas no domingo da ressurreição, o dia mais importante da história do cristianismo, Jesus deixa qualquer agenda e vai caminhar com 2 discípulos anônimos, que a gente não vai ouvir falar mais dele na Bíblia em lugar nenhum. A gente não vai conhecer nenhum papel importante desses 2 discípulos na história. Então, eram anônimos, insignificantes, à visão humana. Mas Jesus vai com eles, gasta tempo, conversa e tem uma experiência ali com eles de investir nas suas vidas. Então, só nesse ponto, a gente começa a perceber que Jesus, ele trata das nossas crises de uma forma diferente que a gente imagina. Sabe onde Jesus está quando você está com crise? Ele está perto de você, mesmo que você esteja tomando o caminho contrário, porque era para eles estarem em Jerusalém, e eles estavam se desviando da rota, eles estavam se desviando do caminho, eles estavam indo no caminho contrário. Então eu menciono mais uma vez aqui ao texto de Davi, em Salmo 139, quando ele vai dizer assim: mesmo se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e minha destra me sustentará. Então é aí que Jesus está. Jesus está com você, mesmo nesses momentos em que você está em crise, mesmo no momento das suas dúvidas. Jesus está com você, assim como esteve com os discípulos ali no caminho de Emaús. O texto vai dizer que eles estavam discutindo. Parece que tinha um climão ali entre eles, porque mesmo eles naquela crise, eles ainda estavam discordando em relação a alguma coisa, havia algum ponto de divergência. E diante dessa decepção, eles estavam tristes, andando, caminhando no caminho contrário. Eles também estavam presos em suas ideias e em suas angústias. Por isso, eles iam conversando e discutindo entre si. Verso 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Existe muita especulação em relação a isso. O mais provável é que Jesus tenha aparecido de uma aparência diferente do que eles conheciam. Mas existem especulações aí que o luto judeu era de uma forma, né, que eles ficavam tão entristecidos, eles ficavam tão cabisbaixos, né, com suas frontes baixas, os seus rostos ali já de tanto chorar, o rosto inchado, como a gente pode dizer. E por conta disso, talvez eles não tenham percebido Jesus. Mas o mais importante é que a gente saiba que eles não reconheceram Jesus. Seguindo no 17, ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópatas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Vamos fazer só um parênteses aqui sobre
Cleópatra, né? O único nome citado eram os 2 discípulos. A gente conhece aqui que um deles se chamava Cleópatra. E existe uma teoria aí de que o outro discípulo poderia ser uma discípula, a esposa de Cleópatra. Então, seria o senhor e a senhora Cleópatra. Mas não é nada confirmado, é só uma especulação, já que os 2 caminhavam juntos e iam como se fosse para casa. Mas a verdade é que, nesse momento, Jesus, ele vai fazer as perguntas que vocês viram aí no texto. E essa era uma pedagogia, né? A gente pode chamar assim, a pedagogia de amor de Jesus. Ele usava sempre essa linha argumentativa. Jesus mais perguntou do que respondeu. Às vezes, Jesus respondia perguntando. E essa também era uma estratégia muito usada pelos filósofos gregos. Inclusive, o próprio Sócrates ficou conhecido por isso, né? Por sempre estar perguntando ali para as pessoas. E foi um método muito usado por Jesus. Porque no momento em que Jesus pergunta, né, ele provoca para que eles falem daquilo que estava causando as suas tristezas. Fale dos seus medos, né? Falam das suas angústias. A pergunta de Jesus sobre o problema que causava tanto sofrimento neles era o ponto de partida para que eles pudessem, eles mesmos, encontrar as respostas. Então, Jesus muda o foco. Sem saber, eles começam a sair do fechamento e alegrar-se porque tem alguém interessado em ouvir sobre as suas causas, sobre as suas angústias, né? Alguém está escutando. Então, Deus, Ele quer nos ouvir. Quando a gente tem essas crises, às vezes a gente tem medo de falar para nós mesmos. E Deus, Ele quer ouvir sem censura, Ele quer ouvir aquilo que está no nosso coração, Ele quer que a gente se abra para Ele, que a gente fale sobre essas crises, sobre essas dúvidas, né? Que a gente leve para Ele essas situações. E seguindo aí, verso 19, Jesus mais uma vez vai perguntar, né? Ele se faz de desentendido aí. Que coisas, né? Jesus ali para eles era uma espécie de peregrino, um viajante. E Jesus mais uma vez pergunta para aguçar que eles continuem falando. Perguntou ele, o que, né? Que coisas? Perguntou ele, né? Sendo Jesus. Continuando, eles vão dizer, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, olha aí o verbo bem no passado, né? Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Então você vê aí o verbo do passado, você vê que eles tinham a esperança, mas aí há uma frustração, porque eles entendem o seguinte, que Jesus poderia ser o Messias, mas o problema aí, o que deu errado, foi que o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos, não reconheceram Jesus. Então a referência que eles tinham de religião, de fé, os decepcionaram, porque não reconheceram Jesus como Messias. Então eles estavam decepcionados com tudo, um pouco. E nesse momento, mais uma vez, Jesus então dá a possibilidade deles se abrirem, falarem das suas crises, das suas dúvidas. E é interessante que quando a gente fala, quando a gente elabora pensamentos, a gente coloca para fora o que está nos atormentando. E Jesus dá essa oportunidade deles se abrirem, né? Enquanto isso é terapêutico. Continuando agora, verso 22. Olha que incrível a notícia que eles tinham tido. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Olha que susto bom. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. As evidências estavam ali. Eles ouviram sobre a ressurreição. Eles ouviram que Jesus estava vivo, mas não conseguiram acreditar porque os seus corações estavam endurecidos. E ao contrário, eles se desviaram, né? Era em Jerusalém que estava a vida, era em Jerusalém que estava a ressurreição, era em Jerusalém que estava a resposta. Mas eles seguiram no caminho contrário, voltando para casa, se desviando do caminho, deixando a comunhão. Porque a comunhão também estava em Jerusalém. E eu fico imaginando que
se aqueles dois estivessem com o GPS ligado, com o Waze, eles estariam ouvindo o tempo todo: refaça a rota. Assim que possível, faça o retorno. E as setas estavam todos apontando que eles estavam andando no caminho contrário. Então, geralmente, é isso que acontece, né? Quando a pessoa está passando por uma crise de fé, ela se afasta da comunhão. Ela se afasta de onde ela quer estar. Então, ela vai no caminho contrário. Mas veja que Jesus está ali com eles, para que eles possam refazer a rota. 25, verso 25, diz: e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que você consegue ver aí? Jesus vem então no caminho contrário. E agora Jesus começa a apresentar a palavra de Deus como a resposta. Jesus não os critica, não discute como eles estavam discutindo, mas Jesus vai agora ministrar os seus corações por meio da palavra de Deus. Em Romanos 10:17 vai dizer o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Geralmente, quando a pessoa está passando por essas crises, ela se afasta da palavra. Mas ela tem que fazer o caminho contrário, porque é na palavra de Deus que a fé ela vai ser alimentada. Olha só, Deus falou para Josué, em Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a importância da palavra em nossas vidas, mesmo no momento do esfriamento da fé. Seguindo aí, verso 28. Ao se aproximarem do povoado, o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. É fantástico esse texto, porque a gente vai ver muito do conceito de cristianismo, de evangelho. Porque o chamado de Jesus é um chamado para amizade, é um chamado para o relacionamento, é um chamado para caminhar com ele. Vê que Jesus caminhou com eles aí, a gente percebe que 11 quilômetros. Então, a gente caminha, enquanto cristãos, uma vida com Jesus. Então, o amadurecimento vem nessa caminhada. E nessa caminhada, ele vai alimentando o nosso coração. E ele vem falando conosco. E naquele momento, quando os discípulos, eles falam: fique conosco, eles estão dizendo, em outras palavras, que queriam continuar essa caminhada. Eles queriam continuar sendo discípulos de Jesus. Então a caminhada é longa, mas Jesus estabelece ali o seu relacionamento por meio dessa caminhada. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Olha que texto fantástico, né? Eles chegam à casa, lembrem, eles eram anfitriões, mas a gente vê aqui que a iniciativa de partir o pão foi de Jesus, né? Talvez eles estivessem ali desanimados, até sem fome, mas Jesus parte o pão diante deles, e é nesse momento os olhos deles são abertos. Lembra que lá atrás eles estavam impedidos de ver, porque a crise de fé impede que você veja a presença de Jesus na sua vida. Quando você está imerso nessa situação de dúvida, de esfriamento espiritual, você não consegue enxergar Jesus, mas é através da comunhão, do partir do pão, que os seus olhos se abrem. Em Apocalipse 3:20 vai dizer assim: Jesus falando, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Então, Jesus quer que tenhamos essa comunhão com ele. E Jesus, como Jesus de Nazaré aqui na terra, ele deixava os palcos da vida, os púlpitos,
e entrava nas casas, sentava à mesa, e era na mesa, na comunhão, no partir do pão, que ele falava das grandezas do reino, que ele falava sobre as revelações daquilo que Deus queria para as suas vidas. Então, às vezes, você pode estar com o seu coração duro, incrédulo, mas você precisa fazer como o pai do endemoniado, registrado em Marcos 9:24, que ele disse: eu creio, Senhor, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, a gente precisa realmente ter essa experiência do partir do pão, da comunhão. E a comunhão que não é só a comunhão direta com Jesus, mas a comunhão também com o corpo de Cristo. E olhe só, no verso 32 diz: perguntaram-se uns aos outros, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto eles nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Estava ardendo os nossos corações. A palavra de Deus, vai dizer em Jeremias, ela é como fogo. Vai dizer assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e um martelo que esmiuça a pedra. Então Deus faz arder essa chama no nosso coração. Acontece que muitas vezes, quando nos afastamos, quando estamos em crise, quando há um esfriamento, o nosso coração pode ficar como uma pedra de gelo. Eu gosto de uma ilustração muito simples que fala muito da comunhão, dessa necessidade da gente estar junto à igreja. E no verso 33, vai dizer assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Eles, lembra que já era noite, mas imediatamente no momento que Jesus se aparece para eles, eles deixam tudo, mesmo sendo noite, e eles voltam para Jerusalém, eles voltam para a comunhão. Então essa necessidade de quando você está distante de Deus, você voltar para a comunhão da igreja, através da oração, através da palavra, você ser alimentado por Ele. E a ilustração muito simples que eu queria mencionar aqui é a da fogueira. A igreja de Cristo, a comunidade de fé é como uma fogueira. E precisa todo mundo estar junto nessa comunhão. Porque se você tira uma brasa, o que vai acontecer com aquela que tira? Ela vai apagar mais rapidamente. Mas quando você está junto, quando aquela brasa está junto com os outros, ela permanece acesa. Então, se o seu coração hoje está como essa brasa que esfriou, essa brasa que está bem fraquinha, eu quero te dizer que o Espírito Santo pode fazer soprar no seu coração, para que esse fogo seja aceso. Tem uma frase de Moody, que eu tinha escrito na minha primeira Bíblia, que meu pai me deu, e escreveu essa frase que diz assim: ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Eu queria parafrasear essa frase e dizer o seguinte: ou as tuas crises de fé vão querer te distanciar da palavra de Deus e da comunhão, ou essa comunhão e essa palavra vão te afastar, vai te fazer vencer todas as tuas crises. Então, que você possa se colocar diante de Deus agora, sabendo o seguinte: que só Deus pode soprar em você, esse sopro que o Espírito Santo faz acender essa chama no seu coração. Nós vamos encerrar esse tempo aqui com uma canção. Eu pedi para a turma aí do chat colocar essa música, a letra, para você poder cantar. E você vai dizer isso para Deus agora: não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou. Acende o fogo em mim.